paz do Senhor, meus amados irmãos. Seja bem-vindo ao vídeo do novo conteúdo, O Milagre de Jesus. Hoje nós estamos no 5º vídeo sobre o milagre de Jesus. Para quem acompanhou no vídeo passado, foi algo maravilhoso. Aprendemos demais da palavra de Deus. Inclusive, para quem não viu a frase que eu coloquei, ou atenção, que eu não quis mudar de contexto. Mas se você não sabe, às vezes Deus ele nos toca para nós mudarmos um pouco de contexto. Não porque eu queria, não. Sabe o que foi que aconteceu? No vídeo passado eu falei acerca dos profetas. Mas na passagem que eu li foi acerca da viúva de Naim. Mas levando em conta, o que eu quis dizer é que eu não saí do contexto. Foi Deus que me elevou para falar aquilo. Não tinha preparado, não tinha em mente de falar aquilo antes de eu iniciar a gravação. Mas Deus me impulsionou a falar aquilo. Para quem não assistiu o vídeo passado, corre lá e assista até o final, que você vai entender como foi, como eu disse acerca dos falsos profetas. Amém? Esse homem venceu a dificuldade para encontrar o seu milagre em Jesus. O primeiro foi ultrapassar a multidão e o segundo, ter se humilhado. O primeiro foi ultrapassar a multidão e o segundo, ter se humilhado. Esse homem, nós vamos daqui a pouco lermos a palavra e vamos verificar quem é esse homem, como aqui no título diz, a cura de um leproso. E vamos analisar qual foi a reação desse leproso ao deparar-se com Jesus. Será que realmente o que nós acabamos de ler aqui, ele se humilhou? Será que ele ultrapassou os obstáculos? Que obstáculos eram? Como ele se humilhou? A palavra de Deus vai estar escrita em Marcos capítulo 1 e no versículo 40 até o 45, que a palavra de Deus diz assim: um leproso se aproximou de Jesus e lhe pediu de joelhos: se o Senhor quiser, pode me purificar. E Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou nele e disse: quero sim, fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu dele e ele ficou limpo. E, advertido severamente, logo o despediu e lhe disse: olhe, não conte nada a ninguém, mas vá e apresente-se ao sacerdote, que ofereça pela sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Mas, tendo ele saído, começou a proclamar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de Jesus não poder mais entrar publicamente em nenhuma cidade. Por isso, permanecia fora em lugares desertos, e de toda parte vinham ao encontro dele. Deixar claro, no outro capítulo, que é de Lucas, diz que Jesus ele saiu, não entrou nessa cidade porque estava muito cheia por causa do testemunho desse homem. Jesus ele foi para o deserto na verdade para orar. Eu ia falar em busca de orar, mas foi para orar. Nessa versão, não é nessa versão, mas nesse capítulo, o São Marcos ele não registra esse tipo de finalidade, mas o São Lucas ele registra esse ponto, que vai estar escrito em Lucas capítulo 5, versículos 12 e 16. Se você quiser passar, se você quiser ler, pode ler lá. Eu não sei se o slide vai estar passando aqui ou aqui, eu não sei, mas enfim, onde esteja. Agora vamos iniciar nossa interpretação. Observamos que esse homem ele estava totalmente leproso, óbvio, né? Estava leproso. Mas ele entendia que quem poderia purificar ele, quem poderia fazer um milagre nele, era Jesus Cristo de Nazaré. Era aquele que era o Salvador. É aquele que operava grandes maravilhas no meio daquelas cidades, que arrastava grandes multidões para ficar perto dele, para ouvir as sábias palavras que Jesus dizia. Não por causa da sua aparência, porque não sabemos como era a aparência de Jesus. Não sei se Jesus era moreno, não sei se Jesus era cabeludo, com os olhos. Não é.
Segundo pesquisas e estudos afirmam, eles, não a palavra, eles dizem que Jesus poderia ter uma aparência meio morena, devido à queimada do sol, e um cabelinho não tão bom. Um cabelinho tipo... Não, se eu falar aqui, vão dizer que eu estou criticando. Mas não vou dizer. Mas você sabe qual é o cabelo que eu quero dizer. E sabemos que Jesus ele poderia ter esse formato. Mas a multidão não iria por causa da aparência de Jesus. Porque está escrito na palavra que Jesus não tinha formosura. Jesus não era tão bonito. Mas nós sabemos que quando nós chegarmos na glória, Jesus vai ser tão bonito, tão lindo, tão maravilhoso. Levando em conta, Jesus, ele curou esse homem. Jesus fez um milagre na vida desse homem. Observamos que Jesus, ele novamente teve misericórdia. Novamente, Jesus, ele se compadeceu desse homem. Observamos que para nós buscarmos os milagres de Jesus, necessariamente precisamos crer nele. Porque se nós queremos um milagre, eu quero que Deus ele me cure desse câncer. Mas se eu não creio, como é que Deus ele vai curar se você não crê? Nós temos que crer para nós encontrarmos o milagre em Jesus Cristo. Por isso que muitas pessoas elas não conseguem entender, elas não conseguem crer. Por isso que muitas pessoas elas não acreditam mais em Deus, devidamente o momento em que elas estão a viver. Como nós aprendemos no vídeo passado, quando acontece algo na nossa vida, primeiramente aparece aqueles pensamentos: onde está Deus? Cadê Deus? Oh, Senhor, me desamparou. Não, o Senhor não desamparou. O Senhor está com você. O Senhor está te consolando. Porque quando aquele problema chegou até você, porque você se desesperou, tentou tirar a sua vida, não foi por causa de Deus que Ele não deixou você fazer isso. Misericórdia do Senhor. E nós não vemos isso. Aprendemos que esse homem, ele foi atrás de Jesus, esse homem leproso. Superou obstáculos, sim, superou obstáculos. Aprendemos também que ele se humilhou. Vamos analisar aqui. Humilhação. Vai estar aqui, provavelmente, o slide. O homem leproso conseguiu encontrar o seu milagre em Jesus, porque ele se humilhou de joelhos para pedir a Jesus um milagre. E ele também sabia, se Cristo quisesse não curá-lo, ele não curaria. Mas o leproso sabia que mesmo assim, se Jesus não curasse, Jesus iria continuar sendo o Salvador. Esse era o pensamento desse homem. Se Jesus não curasse, ele vai continuar sendo Salvador. Mas se ele curar, ele é o Salvador. Do mesmo jeito ele iria confiar, do mesmo jeito Jesus ia permanecer como ele é. Como hoje nós observamos que tem pessoas que, eu não acredito mais no Evangelho, por causa que eu vi isso, por causa que eu não creio mais nisso. Não, irmão, não. Volte-se para Deus. Volte-se. Não se deixe levar pelos problemas. Não se deixe levar pelas críticas. Não se deixe levar pelo que as pessoas falam de ti. É bom que as pessoas falam de ti, você fica famoso. Quando Deus te abençoar, aí as pessoas vão entender que você foi abençoado pelo Senhor. Você pode até feito até coisa errada, mas quem perdoa é o Senhor Jesus. Os seres humanos não podem até mais te respeitar, mas o Senhor não te rejeita. O Senhor continua do mesmo jeito que Ele é. Esse homem se humilhou. Se humilhe também. Está escrito no versículo 40. Um leproso se aproximou de Jesus e lhe pediu de joelhos. Se o Senhor quiser, pode me purificar. Olha aí. Se Jesus... Imagina, irmão. Esse homem é exemplo para nós. Ele falou claramente: se tu quiser, Jesus, pode me purificar. Se Jesus quiser, poderia purificar ele. É isso que nós temos que levar para a nossa vida. Se Jesus quiser operar milagre em mim, Ele vai operar. Se Cristo quiser me batizar com o Espírito Santo, Ele vai me batizar. Porque Cristo, Ele é o nosso alvo. Jesus Cristo. Esse homem, ele entendia que Jesus Cristo era o alvo dele. Por isso que ele foi atrás de Jesus. Por isso que ele venceu a multidão. Por isso que ele se ajoelhou. Por isso que ele se humilhou. E ele entendeu. Só o Senhor pode fazer isso na minha vida. E Jesus, ele vai fazer um milagre na vida dele. Vamos analisar. Quando nós se disponibilizamos para buscar o milagre, conseguimos encontrar. E quando Deus não cura, porque Ele está fazendo a vontade
dele. Nenhum homem pode impedir. Exato. Quando Deus não cura, é por causa que ele está fazendo a vontade dele. E quem é o homem que vai impedir isso? Nenhum. Porque quando Deus ele faz a sua vontade, é para as pessoas entenderem que ele é Deus. Ah, mas faz tempo que eu estou carregando essa enfermidade, eu nunca consigo encontrar um milagre, eu nunca consigo encontrar uma cura. O problema é que você pode carregar o tempo que for. Lembra da mulher do fluxo de sangue? 12 anos, mas ela encontrou um milagre. Lembra do homem do tanque de Betesda? 38 anos, mas ele encontrou o milagre. Vemos esses personagens, vemos esses testemunhos, vemos isso. Temos que crer. Temos que crer que Cristo opera milagre hoje. E Cristo opera milagre hoje. Podemos até não perceber. Podemos até ser um pouco duro de coração. Mas Deus mesmo assim, Ele opera um milagre quando eu creio nele. Temos que colocar a confiança no Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Temos que colocar a confiança nele. Porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Porque ele opera milagre hoje, também opera milagre amanhã e operará milagre futuramente. Ele é Deus, ele continua sendo Deus. Esse homem se humilhou, esse homem entendeu, esse homem identificou, esse homem analisou. Que poderia fazer um milagre nele era Jesus Cristo de Nazaré. Próximo ponto, o milagre. Glória a Deus, que esse homem foi curado da sua lepra. Porque ele tinha crido, simplesmente. Ele creu e isso lhe foi imputado, e isso lhe foi atribuído, e isso lhe foi caracterizado, e isso lhe foi identificado, e isso lhe foi feito. Versículos 41 até o 43, que diz assim: E Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou nele, e disse: Quero sim, fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu dele, e ele ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo despediu. Vamos já analisar acerca de Jesus ter agido dessa forma, advertindo-o severamente. Vamos já analisar. Como está aqui no slide, nesse texto, Jesus agiu com rigidez, não com ignorância, mas para que esse homem ficasse calado e não contasse a ninguém. Também tem outro ponto que vale ser ressaltado. Ou Jesus disse a ele que não precisava segui-lo. Isso pode também ser evidenciado. Ou pode ser evidenciado. Um desses pontos, dessas frases, pode ser evidenciado. Mas por que Jesus agiu dessa forma? Era para que ele não seguisse a Jesus. Para quê? Ou por quê? Ou por que Jesus fez isso? Era porque esse homem ele serviria de testemunho. Se ele seguisse a Jesus, ele não iria contar o seu testemunho para outras pessoas, porque ele estava seguindo o mestre. Mas Jesus, quando ele age, não, você não pode me seguir. Vá para sua casa. O que acontece com esse homem? Ele proclama. Primeiro, ele vai se apresentar ao sacerdote. Para o quê? Para testemunhar, para dizer que aquele homem era leproso, mas foi purificado. Que aquele homem estava naquele momento, mas ele foi restaurado. Por causa que ele creu em Jesus. Porque aquele momento de purificação foi o momento que aquela lepra dele foi embora, como você vê aqui no slide. Por que Jesus mandou ele se apresentar para o sacerdote? É o que nós acabamos de dizer. Que a lei determinava que quem ficasse curado da lepra deveria cumprir essa prescrição para ser examinado, considerado são e oportunamente pode ser integrado à comunidade. Só poderia ser integrado à comunidade se esse homem tivesse se apresentado ao sacerdote. Mas o que aconteceu? Quando ele se apresenta ao sacerdote, ele começa a contar, testemunhar o que Jesus ele fez na vida dele. Pense só no testemunho desse homem. Eita, aquele homem, aquele Jesus, aquele Salvador, aquele que desceu do céu, aquele homem, aquele que acompanha de grandes multidões, aquele que tem os seus 12 discípulos, esse homem, ele me curou da sua
da minha lepra. Ele me curou porque ele tem um poder para fazer isso em mim. Se ele também fez em mim, ele também pode fazer em você. Era o que esse homem proclamava nas cidades que ele passava, que ele passeava. Ele proclamava isso. É o que nós também temos que proclamar, que Jesus cura, que Jesus opera milagres, que Jesus ainda é o mesmo hoje, amanhã, sempre e eternamente. E vai continuar sendo Deus, sendo o Salvador e sendo aquele homem que opera milagres. Testemunho. Está aqui no slide. Além desse homem ser curado, ele testemunhou que Jesus tinha feito na vida dele. E muitas pessoas creram no seu testemunho. Foi tantas que encheram a cidade de gente. E isso fez Cristo não fosse para essas cidades. Está escrito no versículo 45, ó. Mas tendo ele saído, Jesus o homem começou a proclamar muitas coisas e a divulgar a notícia. Aí, a ponto de Jesus não poder mais entrar publicamente em nenhuma cidade, por isso permanecia fora, em lugares desertos, e de toda parte vinha ao encontro dele. Vamos finalizar o vídeo? Esse ex-leproso não foi mal agradecido. Ele entendeu que o homem que fez aquilo com ele foi o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e propriamente o Pai de Jesus. Se você sentir um toque do Espírito Santo, corre para os pés de Jesus. Como eu disse, ele é o mesmo hoje, sempre, eternamente. Jesus Cristo é o que opera milagre e o Jesus Cristo é o que está sempre conosco e nunca nos desampara. Vamos orar. Soberano eterno Deus e eterno Pai, obrigado por esta palavra, Senhor, que foi ministrada agora há pouco, meu Pai. O Senhor falou claramente em nosso coração, Senhor, que devemos se humilhar, devemos crer no milagre que Tu faz, devemos testemunhar também, Senhor, nas maravilhas que Tu fazes continuamente, diariamente em nossa vida, porque Tu és maravilhoso, Jesus. Tu és santo, ó Deus. Tu és glorioso, ó Deus. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado pela Tua misericórdia. Obrigado pela Tua mão a cada dia mais ter me sustentado, ter me guardado e ter me colocado de pé. Obrigado pela salvação. Quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha visitar os hospitais das UTIs, trazendo cura, meu Pai. Se tiver alguém, Senhor, que foi examinado e o médico declarou que ele está passando pelo câncer, por doença, Senhor. Que para o homem que não existe tratamento, que não existe também remédio para curá-lo. Mas Tu pode fazer um milagre como Tu fizeste na vida desse homem que era leproso. E nós cremos nisso, Senhor. Entrega a minha vida, entrega a vida desses inscritos nas Tuas mãos, Senhor. Que o Senhor venha os abençoá-los. Pai, que o Senhor venha fortalecê-los e aumentar cada dia mais a nossa fé, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Esse foi o milagre que Jesus operaste na vida desse homem. Vamos ver muitos milagres também que Jesus vai operar durante o decorrer aqui desses vídeos aqui do meu canal. Amém? Esse foi o 5º vídeo sobre a cura de um leproso. Amém? Agora eu vou me dispersar em nome do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo, galera do YouTube. Fui!